Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 11 de maio de 2021. Gente, hoje eu vou explicar para vocês por que vocês, em parte, têm razão quando detonam as pesquisas eleitorais publicadas quando eu faço vídeo aqui analisando essas pesquisas, ok? Mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para melhorar a qualidade do canal, para amplificar o alcance dos vídeos que eu posto aqui. Este é o único canal no YouTube no qual se faz análise política posicionada no campo conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou o mês passado, acostume-se a pingar um trocadinho todo mês aqui no canal. E lembre-se também de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo de manhã cedinho os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. Muito bem, gente. Tem uma frase que eu sempre digo quando eu faço vídeo de análise de pesquisa, que é a seguinte: opinião é o resultado de forças sociais mobilizadas. Opinião não é percentual de pesquisa. O que é opinião, portanto? É um raciocínio articulado que analisa e se posiciona diante de fatos. Então, raciocínio articulado pressupõe alguém que tem algum grau de conhecimento sobre o que fala e que tem condições de analisar e tomar posição diante daquilo. O que acontece quando um entrevistador de pesquisa eleitoral chega diante de um eleitor comum? Eleitor comum é aquela pessoa que não sofre dessa doença de gostar de política, que nem eu e que nem você. Ou seja, uma pessoa despolitizada. Esta pessoa não se coloca aquela pergunta como se fosse algo das suas preocupações diárias. Ela não está pensando na eleição de 2022. Quando ela responde porque ela foi perguntada. Simples assim. Portanto, se eu pegar você ou pegar eu e fizer uma pergunta sobre a eleição de 2022, nós somos capazes de fazer um discurso explicando por que nós vamos votar no presidente Bolsonaro. Esse discurso é uma opinião articulada, baseada num raciocínio, numa análise lógica, nas motivações pelas quais a gente vai votar nesse candidato. E o mesmo vale para um candidato petista, lá um esquerdista empedernido vai dar a sua explicação do porquê que ele vota no Lula, mas é uma explicação muito diferente do que as pessoas que vão responder a um questionário de pesquisa e que não estão preocupadas com a eleição dão quando respondem. Elas não emitem uma opinião, elas respondem uma pergunta diante de opções. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esse, em quem você votaria? Isto não é opinião e esse é um dos primeiros motivos pelos quais as pesquisas erram, né? Por exemplo, se nós estivermos falando de análise de uma obra de arte, eu, por exemplo, não entendo nada de arte, ou entendo muito pouco. Se me botarem diante de uma escultura de um artista famoso, ou de um quadro, de uma pintura de um artista famoso, eu vou olhar e vou dizer gostei ou não gostei. Posso até dizer por que eu gostei ou não gostei. Agora, se você pegar um professor de História da Arte, botar ele na frente daquele quadro, ele vai emitir uma opinião. Ele tem motivos, ele conhece a técnica, ele conhece a arte, conhece o pintor, conhece a biografia do pintor e consegue emitir uma opinião qualificada sobre aquele quadro. Digamos que nem eu nem ele gostamos do quadro. Então vem lá um entrevistador e pergunta para mim e pergunta para este professor de História da Arte: o que você achou do quadro? Gostou ou não gostou? Eu digo, eu não gostei. O professor da História da Arte diz, eu não gostei. Vai para a manchete do jornal. 100% dos entrevistados não gostaram daquele quadro. No entanto, a opinião daquele professor, o porquê que ele não gostou do quadro, é muito diferente da minha opinião, que não entendo nada de pintura. Então, este é um dos mecanismos de distorção que as pesquisas provocam, razão pela qual vocês têm razão em dizer que a pesquisa não retrata a realidade. Como é que se faz pesquisa, gente? Vamos explicar mais ou menos como é que a coisa funciona. É base da ciência estatística. A ciência estatística se aplica a vários casos, ela é utilizada na genética, na biologia, na matemática, obviamente, a estatística é uma área da matemática, na física, em várias outras áreas do conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando.
Vamos imaginar que a gente está tratando de uma pesquisa eleitoral para presidente da República, então em 2022, né? Então vamos imaginar que a população do Brasil corresponde a uma torta, tá? E o que o Instituto faz? O Instituto de Pesquisa, ele vai lá e tira uma fatia dessa torta e faz uma projeção, considerando que nessa fatia da torta tem tantos por cento de farinha, tantos por cento de açúcar, tantos por cento de sal, tantos por cento de corante, tantos por cento de fermento, por exemplo, é provável que em 100% da torta, ou seja, no resto do pedaço da torta, existam as mesmas proporções de ingredientes que existem nesta fatia. Para isso, o Instituto de Pesquisa precisa obedecer às proporções que o censo demográfico da população revela que existem. Então, por exemplo, se no Brasil existem 52% de mulheres e 48% de homens, o Instituto de Pesquisa tem que entrevistar 52% de mulheres e 48% de homens na sua fatia da torta. E assim por diante, eles estratificam a pesquisa por sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda e fazem lá uma planilha Excel. E os entrevistadores, quando vão para a rua, eles têm que achar pessoas do sexo determinado, da faixa de renda determinada, do grau de instrução determinado e da faixa de idade determinadas, conforme as proporções que o censo demográfico diz que existem na população brasileira, para que aquela fotografia, aquela fatia de torta, represente exatamente as proporções que aqueles ingredientes da torta existem em toda a população, ok? Agora vamos imaginar que justamente naquela fatia da torta que eu cortei para examinar, a farinha ficou empelotada, formou uma pelota de farinha. Então, naquela fatia ali tem uma concentração de farinha pouco maior do que existe no resto da torta. Por isso, a margem de erro, né? Bom, eu não vou gastar muito tempo explicando aqui todos os detalhes técnicos altamente exigentes pelas quais uma pesquisa rigorosa, séria, deve passar, obedecendo esses critérios, para que ela seja fidedigna, ou seja, que dentro da margem de erro ela expresse a realidade com um pequeno grau de distorção, porque ela não é um censo demográfico, ou seja, a única maneira de você acertar 100% o resultado de uma pesquisa é entrevistar 100% da população e imaginar que as pessoas não vão mentir, que elas vão te responder exatamente em quem elas vão votar se a eleição fosse naquele dia da entrevista, ok? Por isso existe margem de erro. Existe uma série de procedimentos, mas assim, a pesquisa mais rigorosa que se costuma fazer para evitar o erro e que permite a conferência é a pesquisa domiciliar. Então os entrevistadores, eles vão bater nas casas das pessoas mediante um cálculo estatístico. Esses endereços eles são sorteados conforme os setores censitários do IBGE, ou seja, o Brasil ele é esquadrinhado em setores numerados, então é feito um sorteio para que não exista nenhum critério de interferência do pesquisador no resultado da pesquisa, e o entrevistador vai lá nessas casas e depois o Instituto de Pesquisa telefona para 20 ou 30% daquelas pessoas que foram entrevistadas nas suas casas para conferir se as perguntas foram feitas, de fato, se o entrevistador não fraudou e se a pessoa respondeu conforme foi perguntado. Se o questionário trazido para o Instituto não bate com aquilo que a pessoa que atendeu o telefone diz que respondeu, o questionário é anulado e outro questionário é feito para substituir aquele dentro das regras da amostragem, ou seja, tem que procurar outro eleitor no mesmo grau de instrução, faixa de idade, sexo e assim por diante, para cobrir aquele problema ali. O problema é o seguinte, a pesquisa domiciliar feita com checagem de 20 ou 30% das entrevistas, feitas por supervisores e com essa correção toda, ela leva muitos dias e custa muito dinheiro, nenhum instituto mais faz isso. Eles passaram a fazer pesquisa por ponto de fluxo, ou seja, botam lá os pesquisadores na porta do metrô, numa porta de supermercado, numa rua onde passa muita gente e ficam procurando pessoas que se enquadrem naquele perfil de sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda, quando o encontro faz a pergunta. Só que a capacidade de um supervisor checar dessa maneira é muito mais limitada.
Imaginem agora que os institutos começaram a fazer a pesquisa por telefone e que às vezes, inclusive, o entrevistador é um robô, que a pessoa responde conforme a gente atende aí uma ligação dessa de telemarketing, ou quando a gente vai ligar para o banco ou para essas empresas que têm atendimento telefônico digital. Se as eleições fossem estes, os candidatos fossem assim, quem votaria? Se é no Bolsonaro, vote 1, se é no Lula, vote 2, e assim por diante, né? Quer dizer, a capacidade de haver erro, a possibilidade de haver erro e a capacidade de o Instituto fazer uma conferência rigorosa dessas respostas é muitíssimo mais limitada. Mas isso não é tudo, gente. Isto não é tudo. Um dos principais problemas que enfrentam os institutos de pesquisa diz respeito exatamente ao fato de que a opinião não é um bicho morto, estático, parado, que permanece sempre ali da maneira como você perguntou e respondeu. Ou seja, a opinião é um bicho que se mexe. A opinião das pessoas, a minha opinião, a sua opinião, ela está mudando conforme as influências que você recebe do meio. Essa influência pode vir da imprensa? Pode vir da imprensa. Se eu sou uma pessoa despolitizada, que não dou muita importância para notícias políticas, né? Assisto o noticiário por obrigação, estou ali vendo o noticiário e aí passa a notícia política, o grau de opinião, a qualidade da opinião que eu tenho sobre a política é uma. Diferentemente de pessoas como nós que acompanham a política permanentemente. Mesmo assim, a nossa opinião pode mudar, com base não apenas no que o noticiário diz, mas também com base nas conversas que nós temos com as pessoas que nos cercam, né? Com as pessoas com quem nós conversamos nas mídias sociais, nos grupos que nós estamos. Portanto, é aquilo que eu sempre digo, a opinião não pode ser resumida a um númerozinho, a uma estatística na pesquisa. A opinião é resultado de um jogo de forças políticas disputando poder na sociedade e disputando a versão dos fatos. Portanto, há um entrechoque de pessoas politizadas, de gente que é líder de opinião, influenciando a formação das opiniões de umas das outras. Isto acontece de uma forma muito mais acirrada quando nós estamos numa disputa eleitoral. Então, digamos que a gente está lá há 2, 3 meses, 1 mês da eleição, imaginando aqui, segundo turno entre Bolsonaro contra PT. Vocês imaginem a guerra, a disputa de opinião. Nós aqui na rede lutando pelo voto no presidente Bolsonaro e os petistas lá do lado deles lutando pelo voto no Lula. Então as pessoas estão ali sendo influenciadas. Pela imprensa? Sim, também pela imprensa. Mas muito mais por essas forças mobilizadas. Aliás, a imprensa é uma força mobilizada contra nós, contra os conservadores, contra o presidente Bolsonaro. É contra tudo isso que nós lutamos. E na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro constituiu uma rede de apoiadores, e aqui vai um mérito muito grande. Isso também já foi estudado na ciência política, que é o impacto da opinião pública sobre as pesquisas publicadas. Isso mesmo, nós temos opinião sobre a pesquisa publicada, você tem. E o presidente Bolsonaro conseguiu uma coisa que é muito difícil. Ele vacinou os seus seguidores, os seus eleitores, contra a imprensa e contra as pesquisas. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu estou fazendo um filme sobre as reformas econômicas do presidente Bolsonaro, aí do ministro Paulo Guedes. E numa manifestação que aconteceu lá em 2019, eu fui para Paulista entrevistar as pessoas sobre reforma da Previdência, sobre lei da liberdade econômica, o que eles achavam das reformas do ministro Paulo Guedes, e fui para a avenida lá no meio da manifestação entrevistar as pessoas. Eu não precisava fazer as perguntas, as pessoas respondiam as perguntas que eu tinha que dar. Primeiro eu tinha que dar uma explicação e dizer para elas que eu não era da Globo, que eu não era da imprensa, né? Eu sou uma produtora independente, estou fazendo um vídeo a favor das reformas do governo Bolsonaro. Aí as pessoas resolviam responder. E sem que eu perguntasse, elas saíam detonando a imprensa. Ou seja, a base conservadora bolsonarista ela está vacinada contra a imprensa. Por isso que o presidente Bolsonaro não cai nas pesquisas. Mesmo essas pesquisas manipuladas que estão aí, quer dizer, elas são obrigadas a mostrar que o presidente Bolsonaro não baixa de 30% de apoio, né? Então,
Por que o presidente Bolsonaro não baixa de 30% de apoio? Porque nós que apoiamos o presidente desacreditamos das pesquisas e desacreditamos da imprensa. Então, para que serve a pesquisa? Ela é válida? Eu vou dizer para vocês que, mesmo assim, ela é válida dentro de certos limites. Academicamente, na ciência política, a gente faz pesquisa. Não é pesquisa para publicar, é pesquisa para a gente entender o comportamento político e social das pessoas, e não são só pesquisas quantitativas, essas com questionários e estatísticas. A gente faz dinâmicas de grupo, reúne pessoas, mostra vídeos, mostra fotos, mostra matéria de jornal, para ver como as pessoas reagem e tentar perceber o imaginário das pessoas sobre a política. Os estrategistas de campanha eleitoral também fazem esse tipo de pesquisa, que é chamado de pesquisa qualitativa. Então, nós não nos baseamos exclusivamente na pesquisa publicada. E nas pesquisas que não são feitas para publicar, ou seja, que são feitas para estudar o comportamento do eleitor, seja para fins da ciência política, seja para fins de elaborar estratégia eleitoral, a gente faz perguntas que essas pesquisas publicadas não fazem. Então, por ali a gente consegue antecipar o comportamento do eleitor e assim por diante. E funciona, gente, funciona. O problema é essa limitação. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você faz uma pesquisa de opinião, vamos imaginar que nós estamos lá na eleição de 2018, né? Você faz uma pesquisa eleitoral, ela dá um resultado. Aí, o presidente Bolsonaro leva uma facada e essa facada influencia as pessoas, uma parcela do eleitorado que não era eleitora do presidente Bolsonaro, se solidariza com o presidente, acha que o presidente foi vítima de um crime e não ia votar nele, mas passa a votar nele porque ele levou a facada. Então vocês imaginem o seguinte, a pesquisa foi feita antes da facada, ela detectou um resultado anterior à facada, aconteceu a facada, e a pesquisa foi publicada depois que a facada foi dada. Neste meio tempo entre a pesquisa ser feita, o fato acontecer e a pesquisa ser publicada, as opiniões mudaram. Ou pelo menos uma parcela das pessoas mudou de opinião. E a pesquisa não captou. Então não é que a pesquisa estava errada, mas a pesquisa captou o quê? O que as pessoas responderam no momento em que elas responderam sobre as perguntas que lhes foram feitas. E muitas vezes as pesquisas perguntam coisas que não estão na cabeça das pessoas. A pessoa responde qualquer coisa. Então não é uma opinião naquele sentido que eu expliquei lá no início do vídeo. É simplesmente uma resposta volátil que pode mudar ao sabor dos acontecimentos. Então, eu digo isso para vocês aqui por quê? Porque quando eu olho para a pesquisa, gente, eu sei que ela é um simulacro, que ela não é necessariamente uma radiografia fiel da realidade, que ela comporta todas estas distorções. Mas mesmo assim, para mim, ela é um indicador importante. Por exemplo, eu dizia o quê? Que no período imediatamente anterior, quando a doença estava no auge, a imprensa metendo pressão por lockdown, é óbvio que a imprensa influencia a opinião dessas pessoas mais despolitizadas. Não a mim, não a você. Nós não mudamos de opinião sobre o apoio ao presidente Bolsonaro. Mas o eleitor despolitizado, sim. E uma parcela das pessoas que dizia que apoiava o presidente Bolsonaro lá no ano passado, também dizia que apoiava porque recebia o auxílio emergencial. Quando acabou o auxílio emergencial e a imprensa veio para cima, para mim me parece lógico que a pessoa está ali meio insatisfeita, desempregada, sem dinheiro no bolso, diz que não gosta do governo do presidente Bolsonaro. Pois bem, o que aconteceu agora? Caiu 28% o número de óbitos da doença, estão caindo as hospitalizações, a economia está dando perspectivas de crescimento, a indústria crescendo, a geração de empregos acontecendo, apesar dos lockdowns e das quarentenas, e o governo voltou a pagar auxílio emergencial e a socorrer as empresas, evitando que as pessoas sejam desempregadas. Então, o que aconteceu aqui? Existia um ambiente negativo, de fatos negativos, de pressão da mídia sobre a opinião pública, e as pesquisas, de certa forma, ainda que sendo um simulacro, com um certo grau de distorção da realidade, expressavam aquilo ali.
A realidade mudou e o que aconteceu? Já aparece pesquisa mostrando o presidente Bolsonaro na frente, a avaliação do governo crescendo, melhorando, né? Porque aconteceram fatos. Isto é expressão da realidade? Não necessariamente, gente, não necessariamente. E eu sempre digo isso aqui e repito, eu levo em consideração não apenas a pesquisa publicada, justamente porque a pesquisa tem esses limites. A gente viu o presidente seguido de milhares de motoqueiros em Brasília no fim de semana. Alguém está vendo Lula passeando com milhares de motoqueiros atrás por aí? A gente viu no dia 1º de maio as maiores manifestações que já aconteceram desde a eleição do presidente Bolsonaro. Dia 11 de abril teve manifestação também, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Agora, dia 15, tem manifestação em Brasília de novo, a manifestação do agronegócio. O que eu disse aqui? Opinião pública, resultado de um jogo de forças mobilizadas. Então, a direita está se mobilizando num contexto econômico melhor do que aquele que a gente tinha há poucos meses atrás, num contexto melhor da doença, as mortes e as hospitalizações estão caindo, a vacinação está avançando. Então, a pesquisa expressa isso. Repito, a pesquisa é expressão da realidade? Não. A pesquisa é meramente a expressão das respostas que as pessoas deram às perguntas que foram feitas a elas naquele determinado momento. E elas têm margem de erro, e elas são feitas por telefone, são sujeitas a muitos erros. Portanto, não quer dizer que o fato das pesquisas mostrarem algo que aquilo é expressão da realidade. É uma informação para o analista político botar lá no conjunto de informações a serem consideradas para analisar um determinado cenário político e eleitoral. Espero ter me feito entender. Vou continuar analisando pesquisa, mesmo com esses limites, mesmo sabendo que as pesquisas não são uma fotografia real da realidade. Elas são um simulacro, uma simulação não da realidade, mas das respostas que as pessoas deram às perguntas que lhes foram feitas em determinado momento. Ok? Aprendeu alguma coisinha a mais sobre pesquisa? Qual o valor que elas têm para os analistas e para os estrategistas? Então, pinga um pix aí, te acostuma a pingar todo mês um trocadinho aqui no canal. Inscreva-se no meu canal do Telegram. E se você gostou, acha que está aprendendo alguma coisa nova no canal, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube e volte amanhã, que todo dia de manhã cedinho tem vídeo novo aqui no canal. Até lá!